Bom, boa tarde, mais uma vez, obrigada pela presença. E hoje nós estamos aqui no nosso estudo, que eu diria assim, uma linha mais aberta no sentido de perguntas e respostas, que a gente não se atém exatamente à sequência do texto, embora todos os assuntos sejam 100% sempre coerentes com o texto, porque esse é o único assunto que nos interessa, que é a metafísica do curso, porque todos nós já compreendemos que o que Jesus nos traz é a verdade, é a metafísica que fala da nossa realidade, e nós estamos aprendendo através de duas formas. Uma, a saber o que é essa realidade que ainda está em Deus, e a outra forma é Jesus nos mostra nossos equívocos, de modo a nós mesmos adquirirmos o discernimento para aprendermos por decisão nossa voltar a alinhar a nossa mente com a verdade, porque quando nós saímos da verdade, nós não saímos pensando que estávamos fazendo um erro. Se pensássemos, não o teríamos feito. Então, todos que se igualam à ilusão o fizeram em algum momento, acreditando que a ilusão era a verdade. Até mesmo porque, pelo poder que a nossa mente tem de acreditar, o poder da crença, a ideia mais a crença acrescentada, é tão poderosa quanto a mente de Deus, porque a mente nossa continua sendo de Deus. O poder que vem da nossa mente continua sendo o de Deus, mesmo para pensar o equívoco, mesmo para pensar enganado. Então, quando nós pensamos separação e passamos a acreditar na separação, essa ideia só foi aceita porque ela pareceu ser verdadeiro. Tanto é que a separação é verdadeira para nós. A experiência de que nós somos seres separados dos irmãos, que nós temos uma entidade própria, individual, é muito forte. Então, Jesus precisa nos ensinar a aprendermos a olhar de volta as nossas crenças, de modo a que possamos ver o que elas estão escondendo e para que possamos, então, voltar ao discernimento, voltar à verdade. E isso, então, hoje eu quero trazer uma frase aqui da próxima sessão a ser estudada como tema, mas antes de trazer o tema, é hora de nós fazermos o que a gente sempre tem feito, que é unificar a nossa vontade, como eu sempre digo, nós já viemos com essa vontade, mas nós reforçamos ela para nós mesmos, a fim de que nós mantenhamos a vigilância na nossa mente contra pensamentos intrusos que querem nos tirar do nosso foco, da nossa meta, que é de que o Espírito Santo seja o nosso professor, nessa hora de estudo e em tudo que vamos aprender, para que possamos usar isso a favor de Deus, da verdade e do nosso ser do Cristo. Então, escolhendo o Espírito Santo para ser o nosso guia, nosso professor, nós estamos prontos e determinados a ver o que nós podemos aprender hoje. E, como eu falei, eu separei, então, uma frase, aliás, duas frases, dentro da nossa continuação do estudo do capítulo 9, da aceitação da expiação. Eu pulei lá para o 6, que é a aceitação do teu irmão. No 6, no primeiro parágrafo, o 4 e o 5. Eu vou ler aqui só para depois trazer o comentário. Esse vai ser o meu tema especial, mas depois nós estamos abertos a perguntas e respostas. E nessa frase específica ele diz:
Se inspiras a alegria e os outros reagem a ti com alegria, mesmo que não estejas vivenciando a alegria em ti mesmo, tem que haver alguma coisa em ti que é capaz de produzi-la. Se isso está em ti e pode produzir alegria, e se vês que de fato produz alegria nos outros, tens que estar dissociando-a em ti mesmo. Então, veja que interessante, por isso eu senti de trazer isso hoje. Se nós inspiramos alegria em alguém, nos outros, e os outros reagem com alegria conosco, mesmo que nós não estejamos vivenciando alegria em nós mesmos. Então, alguma coisa dentro de nós aí está produzindo. Isso é muito forte, muito verdadeiro e muito aplicável ao nosso dia a dia. É a arrogância do ego, que ele faz passar por humildade, acreditar que para oferecer a alegria ou para poder ativar a alegria no irmão, nós mesmos temos que estar no momento de alegria. Isso nos tira acreditar nisso nos tira no propósito de que a cura é se fazer feliz, como Jesus diz em outra frase. Quando nós pensamos separação de céu, o preço que nós pagamos por acreditarmos num reino separado de Deus é o preço da verdadeira alegria. Nós deixamos de ser felizes. Deus, que não reconhece a separação, sabe que suas crianças deixaram de ser felizes por não repassar o amor na sua mente a eles. Então, Deus sabe que estamos como que dormindo e precisamos despertar. Então, isso é um fato. Nós, ao pensar separação, deixamos de ser totalmente felizes ou de estar conectado com a alegria, porque amor, alegria, Deus, criação, tudo está interligado. Tudo faz parte do mesmo reino, e um reino separado deste, que seria o reino do ego, não pode conter as características do céu. O ego até tenta nos dar alegrias, mas ele nos dá momentos fugazes de menos sofrimento ou de euforia, de coisas limitadas que temporariamente podem nos satisfazer, mas que sempre, a qualquer momento, podem ser retiradas. Isso não é fazer feliz. Então, fazer feliz é estar com a mente, em primeiro lugar, totalmente em paz, e a paz, a condição da paz, é de que não exista nada fora dela. E isso contempla nossos irmãos. Todos têm que estar incluídos na nossa percepção da paz. O mundo tem que ser visto com esses olhos para que nós a possamos sentir. O que não significa que os olhos físicos, os sentidos físicos, vão deixar de mostrar um mundo insano, vão continuar mostrando, mas o pensamento, a mente já não acreditará mais nesse mundo. A mente sabe que por detrás da projeção de um mundo insano e separado, existe uma realidade. E essa realidade é una. Essa realidade contém a paz, e é essa realidade que é totalmente feliz. Então, uma consciência individual, separada, não tem como ser feliz. Porque se a alegria é um atributo da mente, e a mente é total, Deus não criou duas mentes. Deus, todas as criações dele estão contidas na mesma mente que ele criou. Então, nós todos fazemos parte da mesma mente de Cristo que Deus criou. Então, a alegria, ela pertence a essa mente. Não há como ser feliz individualmente, não estando contido ou não estando ciente da alegria completa que é a de toda a mente. Por isso que
curar é fazer feliz. Curar é largar a consciência de falta, de separação, de individualidade. Isso é uma consciência da mente. Nada, não tem nada a ver com o nosso instrumento de comunicação, que é o corpo. O corpo continua sendo individual, mas o corpo não é nosso ser. O corpo é só o meio que nós temos atualmente, como que estamos esquecidos da mente, ou adormecidos, ou projetados em consciência fora da mente, nós também perdemos o poder de comunicação da mente, nós esquecemos da comunicação. Aliás, a queda, a separação de Deus é apenas a queda da comunicação, nós quebramos a nossa comunicação com Deus, automaticamente quebramos a comunicação conosco mesmo, com Cristo. E passamos a acreditar numa comunicação falha, diminuta, como Jesus chama, uma comunicação áspera, estridente, tomou o lugar da comunicação total, do estado de graça, que é a comunhão do céu. Então, a queda é essa quebra de comunicação, e nós perdendo a comunicação com o irmão, e primeiramente com Deus saindo da mente, e jogando fora a outra parte nossa, que é a do irmão, e ficando apenas com uma consciência, nós quebramos a comunicação da nossa mente, e como que agora uma mente individual poderia sentir a alegria ou a verdadeira felicidade se ela não estiver conectada consigo mesmo. Então, um modo de acessar a nossa verdadeira alegria, aquela alegria gratuita que é um estado de ser, que não tem nada a ver com nenhuma condição física, é uma condição mental e que não sofre, que não tem medo, porque ela simplesmente se reconhece a si mesma e por isso, por sua criação, ela é totalmente feliz. Essa alegria, nós a restauramos dentro de nós quando nós a vemos no irmão. Quando nós olhamos além da forma física, quando nós olhamos além do ego no irmão, e nós pensar, nós pensamos no irmão como Cristo. Quando nós pensamos o Espírito Santo no irmão. O irmão pode não estar ciente disso, mas isso ativa a alegria no irmão. E em resposta a essa alegria, a alegria ela se reflete dentro da nossa mente, propriamente, o efeito espelho. Então, realmente, nós podemos ativar a alegria no irmão, mesmo sem ele estar ciente, mesmo nós não estando nós mesmos felizes, mas voltando a nossa mente ao Espírito Santo do irmão, ao Cristo que ele é. Isso faz com que o irmão nos dê o testemunho, nós podemos ver ele mudar no instante que nós pensamos isso. E eu sei, por experiência, que já tive muitos episódios de experiência disso, de lembrar de ver o Cristo no irmão e ver a transformação instantânea, de ter um resultado totalmente diferente do irmão. Não estou falando do irmão começar a rir, uma alegria boba, mas simplesmente a expressão muda, é como se num cenário anterior era uma vivência, no cenário, no instante seguinte, é uma outra experiência, a experiência da unicidade. E essa resulta que em alegria, em fazer feliz o irmão, e ele, de fato, muda sem muitas vezes ele mesmo saber por quê. Simplesmente, de repente, é como se num momento, num instante anterior, o irmão estava imerso numa nuvem escura de preocupação, e de repente, num próximo instante, nós o vemos
numa leveza, numa alegria que não tem nada a ver com esse mundo aqui e nem tem como descrever aqui. Então, esse é o poder de nós olharmos para o Espírito Santo no irmão. Então, isso é cura, isso é fazer feliz, e é desse modo que a alegria retorna a nós. Porque se a alegria for buscada dentro de nós mesmos, nós, como consciência individual, nós jogamos fora uma parte de nós no irmão. Então, buscar dentro de nós é buscar num fragmento, é buscar dentro de uma coisa que não pode conter a alegria, porque a alegria é um estado de espírito que vem de Deus e não pode estar contido numa coisa individual. Assim como também é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nós não podemos ouvir ligado somente dentro da nossa mente, voltando-se só a nós mesmos, sem estarmos cientes da nossa unicidade do irmão, porque a voz, ela fica muito fraca, inaudível para nós, não porque a voz do Espírito Santo seja fraca, mas porque nós não a estamos sintonizando com a totalidade. Nós, quando buscamos, nós voltamos apenas para dentro de nós, sem incluir dentro de nós o irmão, nós não podemos ouvir ao Espírito Santo. Só quando nós conectamos quando nós conectamos em consciência, sabendo que o irmão é um conosco, aí a voz fica forte. Miriam levantou a mão, por favor. Ing, primeiro eu tenho que me responsabilizar que o que eu estou percebendo é responsabilidade minha, assumir que eu posso corrigir, junto com o Espírito Santo, aquele equívoco de pensamento. Nisso. Aquilo que eu estou julgando no irmão, que ele não está feliz, é minha responsabilidade. Perfeito. Primeiro, sim, está. Isso faz parte de ver o Cristo que o que eu estava vendo, o que os testemunhos estavam me mostrando é falso, não é a realidade do irmão. E depende a minha, de o que eu estou vendo. Isso, por isso é muito lindo mesmo. A gente lembrar disso nesse momento, quando a gente percebe alguma coisa, que aquilo está na minha mente. Se eu estou percebendo, está na minha mente. E é obrigação minha, responsabilidade minha, corrigir aquele equívoco de pensamento, pedindo ao Espírito Santo que faça isso naquele momento. Isso, corrijo no irmão em meu nome, o irmão sendo eu mesmo, como o irmão fazendo parte de mim mesmo, como tem uma oração lá no 15, eu te dou o Espírito Santo como parte de mim mesmo. Então, corrijo a minha mente dentro da mente do irmão, e o testemunho da liberação do irmão é de alegria. E essa alegria, o nosso ser, ele a capta, ele a recebe. E é essa que é uma alegria que é resultado da cura da nossa mente. É nesse sentido que curar é fazer feliz. Isso. Então, como eu falei, nós não podemos ouvir, então, ao Espírito Santo dentro de nós pela mesma situação da alegria, assim como nós não podemos buscar a alegria dentro de nós, isso seria ainda reforçar a separação, dizer que há um reino individual próprio que vai nos satisfazer. Assim também a voz do Espírito Santo, ela se torna audível no momento que nós a reconhecemos em todos, ou num irmão, porque vendo num irmão, o efeito é de que todos, desde que não haja exceção, é o mesmo que ver em todos. Assim como negar a uma única pessoa é negar a todos. Então, aceitar em um é aceitar por outro. E por isso o irmão, novamente, ele se torna nosso salvador, ele é a nossa fonte de alegria, e por isso ao irmão sempre é devido toda a gratidão. Ao irmão nós devemos ser gratos, mas a gratidão
é a própria alegria nossa de contentamento por vermos a alegria no irmão, que essa reflete por nós. Então, é um estado que vem da unicidade, é um estado de espírito que transcende as coisas do mundo. É um tesouro que não está nesse mundo aqui, que está dentro da nossa mente e é alcançável dentro do irmão. Então, tal é o poder, ou tal é a graça que o irmão carrega para nós. Jesus diz num outro lugar no texto que se nós víssemos o irmão como ele é, nós cairíamos de joelhos diante dele em gratidão ao ser que ele é. Claro que Jesus não está falando de uma figura física. Jesus está falando do conteúdo que é o irmão, o conteúdo do Cristo, a mente santa criada por Deus. Então, tal magnitude tem ela que nós cairíamos, nos ajoelharíamos de frente a ele em gratidão a tal esplendor, a tal glória que é o Filho de Deus. E é isso que Jesus vê, e todos os iluminados veem dentro de si, no irmão, e se reconhecem como Cristo. E é nisso que o reino de Deus é restaurado. Porque o reino, dizer que a alegria completa ou o reino de Deus é a mesma coisa também, porque o céu é um estado de espírito, é um estado de espírito onde nada contradiz, onde um pensamento não contradiz o outro, onde a paz perfeita, a alegria perfeita, o estado de espírito perfeito, sem nenhuma oposição entre si mesmo, existe no reino de Deus. Então, como que nós podemos vivenciar? Certamente que o mundo não vivencia isso. É certo que o reino da individualidade não contém tais características. Então, alguma coisa precisa ser restaurada na nossa mente. E a forma, o caminho da restauração é unindo de volta o que em pensamento por um instante, de um sonho imaginário, de uma loucura imaginada, nós fizemos, que é o pensamento de separação. Então, separamos o irmão, passamos a ver ele separado, e ao vê-lo separado em mente, nós o condenamos à separação de Deus e sofremos o mesmo efeito da separação que vemos ele. Assim como restaurando na nossa consciência, a consciência da unicidade da mente do irmão, do conteúdo do irmão, do espírito do irmão. Não aquilo que o instrumento de comunicação dele é. O instrumento de comunicação é o corpo e as coisas individuais que ele fala. Isso são parte do sonho, mas a realidade dele continua intacta e está além do instrumento de comunicação, está além daquilo que os olhos físicos, que os ouvidos físicos nos atestam do irmão. Então, é um estado que nós vivenciamos em pensamento. Então, ver o irmão, acessar a alegria no irmão, acessar o Espírito Santo, torna o irmão feliz, e nisso nós nos tornamos felizes, e é assim que o irmão volta a brilhar. E o mais importante disso, o irmão não precisa estar consciente disso para que essa alegria se faça presente nele. De fato, se ele já tivesse consciente disso, ele seria um curador e não alguém a ser curado, como nós também. Então, todo poder nos é dado nisso. É isso que eu tinha, então, na minha fala de hoje, o que eu queria compartilhar, então, é essa frase do estudo daqui a 2 semanas, mas que é aplicável a qualquer
qualquer momento, sempre que nós nos dermos conta, estivermos diante do irmão e tivermos numa encruzilhada, vamos chamar assim, de não saber como agir com o irmão, basta nós nos entregarmos em silêncio, em quietude ao Espírito Santo, e no retorno disso, o Espírito Santo, ele nos inspira ao que fazer, o que dizer ou não dizer, ou como fazer para ser assertivo, porque o Espírito Santo, aqui no sonho, ele tem a função de ser reparador. Ele nos traz os milagres que são reparadores, que no céu não há milagres porque não há nada a corrigir, mas aqui, na nossa experiência de sonho, de universo fora da mente de Deus, certamente que há muito a ser feito. E o Espírito Santo faz isso diante da nossa decisão de escolhermos acessar a alegria no irmão. E acessar a alegria do irmão é pensar no irmão como sendo Cristo, o Espírito Santo, olhando além da forma dele, mesmo que o irmão esteja ensaiando uma testemunha muito forte de ego, mesmo que o que ele esteja fazendo no comportamento não faça nenhum sentido. E se ele tiver no ego, não faz sentido mesmo. Mas o que Jesus está nos trazendo está além do comportamento. Está no nível acima do comportamento, está no nível do pensamento. E a nível do pensamento, é nossa responsabilidade, se nós quisermos ser curados, ver o irmão curado. E isso o torna feliz, e por reflexo, recebemos essa alegria de volta, mesmo que tenhamos vindo a esse instante, buscando esse instante, devido à angústia interna. Isso transcende a esse conceito de angústia, isso cura a nossa mente. Já tivemos aqui a interação da Miriam, mas estamos aqui abertos à interação, a perguntas a perguntas ou mais testemunhos, por favor. O que eu queria trazer, então, dessa frase é esse conceito. Se ficou alguma dúvida ou se está vindo algum pensamento de como que fazer isso, por favor, estamos na interação. Bom, deixa eu ver, Miriam. Ing, por exemplo, já aconteceu isso várias vezes, de eu sentir o reflexo disso mesmo, mas já houve vezes de eu fazer o processo, vamos falar assim, e não obter o resultado que eu gostaria. E aí vem a culpa, né? A culpa se manifesta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu gostaria já de perguntar de antemão, quando você faz esse processo, ele é genuinamente buscando reconhecer o irmão como ele é, ou era uma fuga de um estado teu, você estava tentando fugir, e ao tentar fugir, estava dando a realidade a um estado separador de Deus em ti? Provavelmente é a segunda opção que você falou aí. Tentando fugir daquela sensação, né, daquele sentimento, daquela sensação, e aí acaba que se eu estou querendo fugir, eu estou dando realidade. Exato. E aí você não está acessando ao Espírito Santo nele, está pedindo um testemunho, nós sempre estamos pedindo o testemunho daquele pensamento que nós estamos alavancando na nossa mente. Então, quando é de fuga, ou quando é de medo, quando é por insatisfação, por acreditar que está sentindo isso, está dando realidade. Mesmo então, por dó, né, Ing? Mesmo por dó. Às vezes, por dó daquela pessoa, eu estou dando realidade. Exato. Então, é mais útil nesse momento reconhecer, quando isso acontece, reconhecer que não se está conseguindo
acessar o que gostaria de acessar, que é o verdadeiro espírito da alegria, e a pedir ajuda ao Espírito Santo, a Jesus, nas condições que fizeram a mente acreditar que ela é esse ser separador. Então, é um processo de perdoar-se pela crença da separação. Entendi. Então, é pedir ajuda ao Espírito Santo ou a Jesus para ajudar, para que tenhamos a mente lúcida, para ver com a mente aberta, ver o que Jesus está vendo no irmão, e não ver a própria angústia projetada no irmão. Porque buscar a alegria no irmão como uma barganha, mas permanecendo na mente individual, sem querer se unir ao irmão, querendo apenas acessar uma alegria interna individual, alavancada por uma alegria, então, do irmão, mas que ainda contemple a não mudança do estado mental que nos tirou da consciência da alegria, isso reforça a ideia da separação, e isso não permite que as testemunhas venham. Então, e quando isso acontece, é só reconhecer que isso está acontecendo, e tudo bem, e reconhecer, Jesus não está conseguindo acessar, porque, de fato, estou tendo aqui resistências a aceitar quem que eu sou. Então, me ajuda a ver por que estou resistente a não aceitar a realidade. Geralmente tem a ver com algum medo inconsciente, e unido a Jesus, ele nos mostra exatamente o que precisa ser entregue ao Espírito Santo. Normalmente tem uma crença escondida ali, e ele traz à tona, ele tira o véu dessa crença, e como estamos no instante santo, junto ao Espírito Santo, é hora de largar isso no altar diante de Deus, para que não seja mais um outro Deus diante de Deus. Então, se torna útil para a salvação, quando vem a resistência. E quando nós já superamos a resistência, é possível, sim, testemunhar a alegria. Aliás, eu acho que é impossível ser feliz sozinho, porque sozinho nós não somos. Sozinhos é a limitação. A alegria verdadeira que Deus conhece, e só o que Deus conhece é real, ela é compartilhada. Ela não é individual. Ela transcende a qualquer coisa que o mundo ofereça que nos agrade. Então, as alegrias do mundo são individuais, mas elas são limitadas, elas têm validade, elas passam, elas muitas vezes trazem um oposto depois da alegria pode vir uma depressão do mesmo tamanho, só que do lado oposto, do lado da tristeza, ao invés da alegria. Enquanto que a alegria que vem da unicidade, que o irmão, ele que é o agente dessa alegria para nós, ela não tem oposição, e ela não tem falta dentro dela, e ela não tem cobranças, ela é genuína, ela é gratuita, e ela é infinita e imutável. Então, ela vem dentro da mente que já está em paz, ela é um efeito disso. E é isso que Jesus quer que nós busquemos no irmão, usar o irmão para isso, e não como uma testemunha da separação, que é o uso que o ego faz do irmão. O ego faz o uso tanto do amor especial quanto do ódio para testemunhar a separação. A crença de que nós somos separados em mente. E o Espírito Santo usa tudo que o ego fez. O ego até fez os corpos para poder colocar a consciência dentro de uma limitação, que a gente não acesse a consciência de que nós somos o irmão. O Espírito Santo usa agora os corpos, e o instrumento de comunicação da nossa
mente pensante aqui, da nossa mente operacional, que sabe pensar, para nós voltarmos novamente à mente que transcende a individualidade, a mente de Cristo que transcende o tempo e espaço, que nos traz de volta ao nosso lar, que é o único lar real que há, que é o reino de Deus. Alguém mais? Deixa eu ver aqui a Sandra, por favor. Todo esse processo, então, Inga, é só na mente, né? Só no pensamento. No nosso pensamento, porque no pensamento nós acessamos a mente, sim. Toda a comunicação é Da mente na e é mente. acessada pelo nosso pensamento. Entendi. Então, a comunicação simbólica, vamos dizer assim, tudo no mundo físico, ela é inoperante, né? Não faz diferença. Isso, Jesus diz, o propósito dela ter sido feito no mundo foi para não comunicar. A comunicação do mundo, as falas, o diálogo, tudo que o ego fez para comunicar, entre aspas, é para cortar a consciência da comunicação universal, que é o conhecimento. Entendi. Porque eu tô perguntando isso porque, por exemplo, nosso encontro aqui, né? A gente escuta e fala, mas isso não é considerado comunicação, não é? Não, Comunicação não. que passa no pensamento com a mente, né? Isso, o que nós captamos de conteúdo por detrás das palavras é a comunicação. As palavras aqui não são a comunicação. Aliás, é um meio bem pobre de se comunicar, mas é o que nós temos. E o Espírito Santo faz uso exatamente do que nós fizemos. Então, ele nos traz o conteúdo da unicidade por detrás das palavras. A comunicação não é o visual aqui, não é o que está sendo falado, mas o que está sendo captado de conteúdo. Isso é a comunicação. E Assim como no ego, sempre o conteúdo é sempre separação. No Espírito Santo é sempre unicidade, união. entendi. E o coração aberto também seria um símbolo dessa abertura, né, para os pensamentos e na Da mente. aceitação da comunicação total. Um Uhum, coração fechado é um coração que resiste à totalidade, à comunicação total. E resistindo a isso, sofre em consequência disso pela ausência da comunicação. E a ausência de comunicação traz medo, porque daí existe o que eu conheço e mais alguma coisa. Isso traz medo, é causa do medo. O coração fechado sempre vai trazer medo a nós. E o coração totalmente aberto, ele está inserido, é nele que a totalidade da comunicação é feita, e ele é totalmente feliz. ah, então, muito lindo mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Sandra, pela participação. Mais alguém? Não? Então, eu vou encerrando aqui nosso estudo, nossa gravação. Gratidão a Deus por nos dar a comunicação perfeita para nos acompanhar nesse sonho de separação, que é o Espírito Santo.